Boa noite. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Eu estou ao vivo pelo Instagram também, por isso que eu estou olhando aqui para cima para arrumar a live no Instagram. Oi, pessoal do Instagram. Oi, pessoal do Facebook. Eu vou estar sempre olhando para baixo e para cima, porque eu vou interagir com vocês dois, Facebook e Instagram. Boa noite, Karina. Tudo bem? Eu vou me apresentar um pouquinho, minimamente, a minha formação para esperar o pessoal chegar. Eu sou psicóloga, eu sou especialista em psicologia clínica e facilitadora em constelações familiares. E hoje eu estou aqui para falar de dúvidas de vocês com relação ao tratamento psicológico. Eu estou, pelo Facebook, eu estou transmitindo num grupo fechado sobre transtorno afetivo bipolar, tá? E no Instagram eu estou transmitindo pela página do meu consultório. Então, quem enfrentando, conta a história de vocês, conta se está fazendo tratamento, qual tipo de tratamento, tá? Ressaltando que é a minha primeira live no grupo Transtorno Afetivo Bipolar, tá? É um grupo que eu entrei há pouco tempo, e é a minha primeira live no Instagram. Oi, Vilmos, tudo bem? Boa noite. Então, já fiz algumas lives que estão lá no meu canal, no YouTube, Espaço Clinicar. Todas as lives que eu fiz até hoje estão lá. Então, quem quiser dar uma olhada lá. Karina, boa noite. Boa noite, Daiane, tudo bem? Então, para a gente iniciar esse... Oi, Mari, boa noite, tudo bem? Para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, o que me motivou a falar sobre esse assunto aqui? Oi, Daiane, tudo bem, querida? Boa noite, imagina. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. O que me motivou para estar aqui falando com vocês hoje é a quantidade de posts que eu tô vendo essas últimas semanas nesse grupo, que também serve para o pessoal do Instagram, né? Sobre a dificuldade de entender a importância do tratamento psicológico dentro do tratamento de algum transtorno, né? Não só a dificuldade de entender a importância do tratamento, mas a dificuldade de entender o que o psicólogo faz. Então, o intuito aqui é esclarecer o que um psicólogo faz, o que vocês vão falar no psicólogo, porque tem uma questão muito séria de falta de comunicação, né? Sobre o que a atuação do psicólogo, o que vocês devem falar, o que vocês não devem, enfim. Para começar, eu já vou começar dizendo que o tratamento medicamentoso, o tratamento psiquiátrico, ele tem que andar sempre junto com o tratamento psicológico. Então, não adianta só medicar, tá? Tem que haver a duplinha básica, psiquiatra e psicólogo, tá? Porque só a medicação não dá conta de atenuar os sintomas. É por isso que é tão importante assim vocês irem ao psicólogo. Aí eu vou falando conforme eu vou me lembrando das coisas que eu vi nos posts dos membros dos grupos. Mas eu vou no psicólogo e vou falar o quê? Eu vou falar só uma coisa para vocês, vou falar tudo. Vocês vão chegar no psicólogo e vão contar a vida de vocês. Simplesmente isso. O psicólogo está preparado, né? Ele tem a escuta profissional, eles estão ali para ajudar vocês. E não tenham medo de falar as coisas para os psicólogos, de se abrir, porque é se abrindo que vocês vão conseguir entender os sintomas, entender por que vocês estão do jeito que vocês estão, né?
Boa noite, Daiane, já falei. Denise, boa noite. Ah, tá. Daiane, interessante. A Daiane perguntou assim: nós que começamos ou você dá o norte? Depende da atuação do psicólogo, né? Se o psicólogo percebe que a pessoa não tá assim muito à vontade, né? Pelo menos na minha linha de atuação, eu como psicóloga, eu sempre vou tentando puxar, né? Tentar entender por que falta assunto, porque quando falta assunto é porque tem assunto para falar. Então, esse vínculo tem que ser estabelecido de uma maneira saudável, tá? A Mari Cristina, então eu vou desistir, viu? Por que você vai desistir, Mari? Por quê? Fala pra gente. A Daiane, eu já fui, mas tenho acompanhado dúvidas sobre isso, exatamente. Ainda tem muita dúvida sobre o que o psicólogo faz. O psicólogo tá ali para ajudar vocês, para auxiliar de uma maneira que o psiquiatra não faz. Psicólogo e psiquiatra não são a mesma coisa, tá? O psiquiatra vai escutar a história de vocês e vai medicar, né? Quem vai auxiliar vocês no desenvolvimento da questão emocional é o psicólogo. Elisângela, tá funcionando não? O que não tá funcionando? Elisângela, o tratamento? Conta pra gente. Quem tá ao vivo comigo, aqui no Face, conta pra gente o que vocês estão fazendo de tratamento, qual a experiência de vocês com relação a psicólogo, tá? Então é muito difícil avaliar, né, o trabalho do psicólogo, porque não é muito divulgado, né? E muitas vezes eu escuto relatos de pessoas que não se deram bem com o psicólogo, né? Que acham que o psicólogo está lá só para ouvir, não se sentem bem, não se sentem à vontade. E, de alguma maneira, isso tem que estar bem estabelecido entre paciente e psicólogo. Oi, Nath, boa noite, tudo bem? Estou falando com o pessoal do Instagram em cima e do Facebook embaixo, tá? Então, se olhar para cima, vocês entendam que eu estou no Instagram. Se eu olhar para baixo, vocês entendam que eu estou no Facebook. Então, é muito difícil esse trabalho. Até para nós é difícil fazer as pessoas entenderem o que a gente faz. A Daiane. Ana, tenho visto post de pessoas que têm medo de remédio, pois alguns dizem que funciona e para outras não. Então, exatamente isso. Remédio é uma coisa muito individual. Então, também eu vejo muitos posts dizendo: você tomou tal remédio, funcionou para você, funcionou, você tem tal tipo como que fala? Efeito colateral. O remédio é uma coisa tão individual quanto o tratamento psicológico e psiquiátrico, tá? Então, não, se o psiquiatra falou que vocês têm que tomar o remédio, então tomem o remédio. Sigam as instruções do profissional, né? Não adianta vocês relutarem no sentido de que não vai tomar o remédio, porque tem medo. Porque o remédio é o complemento da psicoterapia e vice-versa. Os dois têm que andar sempre juntos, tá? A Mari, porque só vou no psiquiatra e não pretendo ir atrás de uma psicóloga, se os remédios não vão ajudar. Mari, por que você não vai atrás de uma psicóloga? Me explica direitinho por que você não quer ir ao psicólogo, se o tratamento psicológico é o que vai te levar a entender os seus sintomas e através da fala, através de como você se ouve, é que os sintomas vão se atenuando. Então explica para nós por que você não quer ir ao psicólogo. A Vanessa, as pessoas não têm grana para pagar um psicólogo, um analista, então. Aí eu vou entrar numa questão bem importante. Por que eu estou agora em, se eu não me engano, uns 6 a 7 grupos, como o de vocês, com o mesmo intuito, tá? Eu tenho um projeto, né? O projeto no meu consultório eu ofereço, além das lives, que é uma orientação geral, porque live não é tratamento, é apenas uma orientação para vocês irem. Eu ofereço também atendimento ao valor social, presencial em São Paulo,
e online para quem não mora. Então, estou atendendo muitas pessoas que não são de São Paulo, de todos esses grupos que eu falei, online. Então, através de uma plataforma autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, é a maneira que eu enxerguei de, também, concordo, Vanessa, que existem preços abusivos no mercado, assim como em qualquer outra profissão. Mas eu estou disponibilizando, né, minha atitude, minha predisposição é oferecer para vocês um tratamento adequado e com um valor social. Tá? Elisângela, além de psicólogo e psiquiatra, cadê? Eu me perdi, só um minutinho. Me perdi. Oi, Psi Júlia, tudo bem? É alguma colega de profissão. Para quem entrou agora no Instagram, eu estou fazendo uma live simultânea no Facebook, num grupo fechado, e também aqui no Instagram, tá? Deixa eu me perder nos comentários, deixa eu só achar que eu estava lendo. Além de psicólogo, a Elisângela, além de psicólogo e psiquiatra, ainda tem o gasto com medicamentos. Exatamente. É um tratamento muitas vezes que custa? Sim. Né? Mas medicamento você encontra no Sistema Único de Saúde, então tem que buscar isso. Psicólogo tem agora no grupo, que sou eu, oferecendo tratamento a valor bem reduzido, praticamente 90% menos do valor da sessão. E psiquiatra também tem no Sistema Único de Saúde. Então, vocês precisam encontrar meios. É o que eu estou tentando mostrar para vocês, não só aqui, mas nos outros grupos que eu participo. Meios de fazer com que vocês enxerguem novas possibilidades de tratamento, porque sem tratamento as questões não somem, o transtorno simplesmente não vai amenizar o sintoma de vocês, só com tratamento adequado. A Daiane, depende do organismo da pessoa, exatamente, o remédio vai fazer efeito numa pessoa e pode não fazer o mesmo efeito na outra pessoa, então é a adequação à medicação que o psiquiatra tem que fazer juntamente com vocês. Ele passa o medicamento, vocês não se sentem bem, volta e fala, senti tal efeito colateral, preciso que troque. Não tem problema, e ele vai ter que adequar a medicação à tua necessidade, tá? A Vanessa Paula. Deixa eu dar uma liga na Vanessa. Tenho TAB e ainda para piorar uma doença autoimune, não é fácil, exatamente. É por isso que o tratamento é tão importante, Vanessa. Psiquiátrico, psicológico, você buscar coisas que você goste de fazer. Isso dentro da terapia é muito trabalhado, pelo menos dentro da minha abordagem, tá? Buscar a tua essência novamente, porque muitas de vocês, além das pessoas que eu atendo no consultório, acaba perdendo até a essência, né? Depois do que descobriu que tem o transtorno, acaba perdendo até, não sabe o que gosta, não sabe o que gosta de fazer. Então, na psicoterapia é feito um trabalho para que vocês consigam voltar a viver de uma maneira saudável, de uma maneira mais tranquila. Não é milagre no sentido de assim, vai ser de uma hora para outra. Não, tá? E o sucesso ou não do tratamento vai depender única e exclusivamente de vocês. Então, óbvio, tem a questão do profissional? Tem. Se vocês vão a um psicólogo e vocês não se vinculam, não tem o vínculo psicoterapêutico, não há problema em trocar, tá? Mas ficar trocando de profissional o tempo inteiro, aí a gente já pode entender que é uma questão do funcionamento psíquico de cada um, tá? A Elisângela, existe muito preconceito ainda, existe mesmo. Mas as primeiras pessoas que têm que lidar com o preconceito, né? O preconceito interno é maior. Também tenho isso como experiência. Às vezes a pessoa tem o TAB, tem depressão e tem preconceito em tomar remédio, tem preconceito em ir ao psicólogo. Se vocês têm preconceito com vocês mesmos, quem que vai poder auxiliar? A primeira pessoa que tem que entender, que tem que ter paciência com vocês, são vocês mesmos. No sentido de buscar o tratamento correto, de tomar a medicação da forma mais correta que o psiquiatra indicou, tá? A Denise.
Eu vou nos dois, mas eu tenho que me controlar emocionalmente. Eu aprendi com uma internação que eu tinha que controlar minhas alterações da bipolaridade. E agora eu estou indo bem. Mas a medicação, para mim, mais a medicação. Para mim, eu não falo que porque é individual mesmo, mas eu não entendi esse finalzinho, mas é isso mesmo. Você está tentando controlar os teus sentimentos, as tuas emoções, e é um trabalho árduo, gente. Não é um trabalho fácil. Eu entendo que vocês façam, né? Não é um transtorno fácil de lidar, mas que pode sim os sintomas serem amenizados, tá? Com o tratamento correto. Deixa eu dar uma lida aqui. A Mari. E se o psiquiatra falou que é preciso tomar e a psicóloga diz que não? Psicólogo não fala que sim nem que não para medicação, tá, Mari? Nós temos ainda um mínimo de conhecimento sobre, a não ser que ela seja uma especialista, mas mesmo assim, quem define a medicação sempre é o psiquiatra. A gente pode orientar no sentido de alterar o diagnóstico, de conversar com o psiquiatra, né? No sentido de ver se esse diagnóstico realmente é isso mesmo. Mas com medicação, eu não acho que a psicóloga tem que intervir. É a minha visão, eu não interfiro. Se o psiquiatra fala que tem que tomar, tem que tomar. Se ele fala que não, não. Porque não é a minha área. Não é a área do psicólogo lidar com remédio, tá, Mari? A Vanessa tá com a voz cortando. Melhorou? Daiane também. Tá ruim o sinal, gente? Aqui não tá tranquilo. Tá tudo bem? Vocês já estão me ouvindo bem? A Mari, já fui em 3 psicólogas e não me dei bem, não gostei. O resto que tem aqui não atende pelo plano. Entendo, Mari. Então, a questão, talvez, Mari, seja do teu funcionamento psíquico com essas trocas. Tem que avaliar, tem que tentar novamente com outra, né? E explicar isso para ela, para ver se a questão não é tua só. Sim, não só, né? Óbvio, pode ser questão do profissional. Não bater o vínculo. Mas, quando há uma troca muito intensa, assim, de profissional, a gente tem que olhar para você, Mari, né? Olhar para o porquê. A gente fala sobre resistência ao tratamento inconscientemente. Tem que se olhar essa resistência, Mari, sobre o tratamento inconsciente que você não perceba, tá? Deixa eu ler aqui. Perdeu o sinal? Alguém mais perdeu o sinal? Alguém? Vocês estão me ouvindo agora? Eu vou continuar, tá? A Vanessa, acho que o psiquiatra e psicólogo têm que estar conectados sobre o referido paciente. Perfeito. Vanessa, você falou tudo. Ainda há uma dificuldade de alguns psiquiatras aceitarem conversar com o psicólogo. É por isso que às vezes não há essa conversa. Mas isso está mudando aos poucos. Então, os bons profissionais aceitam a gente nessa conversa sobre um paciente. Então, tá mudando, tá? E vale também do psicólogo insistir. Eu insisto bastante, né? Eu insisto, vou atrás e busco sempre estar em contato com eles. Voltou, né? A Daiane, existe um tempo para o tratamento ou varia? Não tem tempo, Daiane. O tempo do tratamento vai ser de acordo com o envolvimento de vocês. Lembra, o sucesso ou não dele é completamente de vocês, do envolvimento, da autopercepção que vocês estão tendo de vocês, da iniciativa que vocês têm com relação à melhora. Precisa se identificar também na psicoterapia, como eu falei lá atrás, as resistências inconscientes. Que às vezes, né, como a nossa amiga falou, toca de profissional e não vai dar certo. Mas tem que haver um profissional que perceba essa resistência e que mostre para você. Porque é difícil isso, a gente notar isso sozinho. A Elisângela, eu tô gostando muito da sua iniciativa. Obrigada, Elisângela. Agora quem mais? Deixa eu dar uma lida. A Mari, já nem acredito mais que existe fim para tratamento. Então, Mari, não comece o tratamento assim olhando para o fim. Porque ao mais tardar,
né? O processo psicoterapêutico em si, ele é tão lindo, ele é um processo completamente de autodescoberta. Então, quando você está envolvida no processo, você nem percebe que está, né? O tempo vai passando, você vai falar, nossa, eu estou tanto tempo em terapia, eu nem noto. Você vai notar, sim, mudanças de comportamento, de acordo com a tua predisponibilidade para isso, mas não pensa no fim. Pensa no começo, pensa na tua iniciativa de ir buscar o tratamento correto, de estar disposta a melhorar, né? Não se fala em cura, tá? Mas a gente fala em qualidade de vida, em vocês conseguirem voltar a enxergar quem vocês eram antes. Vocês conseguem fazer isso, tá? Eu sou especialista em psicopatologia. Minha especialização é psicologia clínica, que abrange a psicopatologia, que são todos os tipos de transtornos e síndromes, e a psicossomática, que são as doenças do corpo, as enfermidades relacionadas ao estado emocional. Então, eu falo com propriedade, porque eu tenho experiência de pacientes que estão super bem hoje com transtornos sérios. Fizeram tempo de terapia, fizeram tratamento psicológico, psiquiátrico e estão super bem. Então, eu falo isso com propriedade. A Elisângela, se for o caso, sugiro um grupo mais restrito para ser feito um trabalho mais focado sobre sua orientação. Bacana, Elisângela, sua ideia. Eu tenho pensado em algumas alternativas para trabalhar com todos os grupos que eu participo. Eu tenho intenção de fazer eventos para vocês, de reunir todos vocês, para a gente conversar e se conhecer pessoalmente. Eu tenho vários e vários projetos que eu ainda estou elaborando, porque são tantas ideias que eu tenho que organizar. Mas muito boa a sua ideia, Elisângela. Eu já estou pensando nisso, tá? A Daiane. Você acha que o autoconhecimento através da terapia ajuda a nos enxergar? Completamente, Daiane. Completamente. Você falou tudo. Quando a gente se autoconhece, quando a gente se autopercebe, a gente tem um controle maior, não controle definitivo, mas a gente tem um controle maior sobre as nossas emoções. Quando a gente não se conhece, quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo com a gente, quando a gente não se apropria da nossa história, a vida vai acontecendo e a gente vai sentindo as coisas e a gente não vai entender, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A Mari, aqui eu fui e falou que eu não preciso tomar remédio, ela foi bem clara. Então, precisa entender, você precisa conversar com ela para que ela explique por que você não precisa tomar remédio. Você não precisa tomar remédio se você não tiver nenhum diagnóstico. Se ela está duvidando do teu diagnóstico, ela precisa conversar com o seu psiquiatra. Ela não pode simplesmente falar para você parar de tomar remédio. Ela precisa entrar em contato com o seu psiquiatra e conversar com o diagnóstico, se ele é válido ou se ele não é, tá? A Denise. Eu faço tratamento pelo CAPS da minha cidade. Vejo conexão entre eles o tempo todo. E eu tenho certeza que é para a vida inteira o tratamento e a medicação. Legal, Denise. Que bom que você consegue enxergar isso dentro do CAPS. Porque dentro dos CAPS, geralmente, ele tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, eles realmente se conversam muito, tá? Mas, Denise, fala para mim, as sessões são semanais com o psicólogo? Porque eu já escutei alguma questão que não é semanal. Me tira essa dúvida. A Daiane. Ana, o que você me diz sobre o equilíbrio entre psiquiatra, psicólogo e outros métodos como meditação e afins? Você acha que ajuda? Daiane, você está falando tudo. Perfeita a sua fala. Nas outras lives que eu fiz, nos outros grupos, eu sempre falo. O tratamento de base, né, o tratamento sólido, ele é psiquiatra e psicólogo, tá? Você tendo isso, você consegue partir para os outros métodos que você disse, Daiane, que são eu chamo de terapias complementares. Seja o que vocês quiserem. Vocês podem meditação, terapia com floral, yoga. Isso
vale muito. Vocês precisam encontrar o que vocês gostam de fazer. Então, totalmente válido, Daiane. Primeiro, vou reforçar, tratamento de base sólida, psiquiatra e psicólogo têm sempre que andar juntos, tá? Um tratamento só ou só o outro não vai surtir nenhum resultado, na verdade. O remédio vai atenuar um pouquinho os sintomas, depois eles vão voltando, enfim. Mas as terapias complementares são essenciais também, tá, Daiane? Perfeito. A Vanessa, e quem é fora de São Paulo? Você fala de para atendimento comigo, ou Vanessa? Para atendimento comigo. Quem não é de São Paulo, eu atendo online. Eu já atendo bastante gente dos grupos, né? Online. É como se fosse aqui, mas é em outra plataforma. Uma plataforma que é autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? A Daiane, legal isso, hein, Ana? De repente eu encontro em um parque ou algo do tipo. Legal. Vou deixar anotado as sugestões de vocês. Eu também quero fazer um evento com palestra. Eu quero chamar outros profissionais para orientar vocês. Eu quero fazer parceria com outros profissionais, com psiquiatra, e tem que avaliar, lógico, né? Algum que tenha a mesma linha que a minha, assim, no sentido de querer ajudar, né? Mas eu tenho isso bem fixo na minha cabeça, que acredito que o ano que vem eu vou conseguir montar um cronograma para encontrar vocês pessoalmente e a gente fazer rodar essa questão, tá? A Vanessa, aqui tem CAPS. Legal, tem que... Se você faz pelo CAPS, ô Vanessa, fala pra gente. Eu não lembro se você falou que você faz pelo CAPS. A outra Vanessa Cristina. Já faço tratamento pelo posto há quase 2 anos e com psicóloga há 9 meses com psiquiatra. A terapia me ajuda tanto, vou todas as segundas. O remédio também ajudou muito, só que engordei demais. Engordar é um efeito colateral dos remédios, de alguns remédios e em algumas pessoas. Então vai depender. Oi, Felipe do Instagram, boa noite, tudo bem? Então, alguns remédios realmente eles têm esse efeito colateral. Mas que bom que você está no tratamento. Continue assim, tá? A Denise, eu faço consultas a cada 10 dias. Eu faço consulta a cada 10 dias, mas é semanal conforme a agenda da psicóloga de manhã ou à tarde. Legal, bacana. Oi, Giovanni. O que você tá com dúvidas? Qual é a sua dúvida? Fala pra gente que a gente tem que esclarecer. A Denise, mas depende do CAPS. Depende do CAPS de cada cidade. Eu estava bem mal quando cheguei aqui e eles estão me tratando por semana para ver se me mantém estável. Exatamente. O tratamento psicológico, para ele se caracterizar um tratamento de fato, ele tem que ser semanal, tá? As sessões com duração de 50 minutos a 1 hora, que é o ideal, né? Porque com menos tempo dificilmente dá tempo de trabalhar com meia hora de sessão, por exemplo. Então, a necessidade de... Oi, Roberta, do Instagram, tudo bem? Boa noite. Para quem chegou agora, eu estou transmitindo por 2 plataformas. Pelo Instagram, que eu estou olhando em cima, que é o celular. Embaixo, quando eu olho o Facebook, tá? Eu estou com o celular e no notebook, então por isso que eu vou ficar olhando em cima e embaixo. Essa live, ela está sendo feita em um grupo fechado no Facebook e para o Instagram, na minha página do consultório. Pessoal do grupo, eu tenho um consultório em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Ele chama Espaço Clinicar. Então, tem o Facebook que eu também posto algumas coisas importantes sobre tratamento psicológico. Tem o Instagram, tá? Também, quem quiser dar uma olhada lá, que eu sempre posto sobre tratamento psicológico, tá? E tem o canal no YouTube também. Então, quem quiser dar uma olhada nas lives anteriores, tá? Esse meu projeto, vou explicar mais sobre esse meu projeto de atendimento social. É um projeto único e exclusivamente para os grupos do Facebook que eu estou, porque eu não atendo outras pessoas a esse valor que eu faço para vocês. E, como eu disse anteriormente, buscando mostrar para vocês que existem alternativas. Existem meios de vocês conseguirem ter o tratamento adequado. Basta olhar ao redor. Tá? Eu percebo que, como eu não vi essa movimentação dentro do grupo de orientação a vocês mesmo, eu me
coloquei à disposição, falei com um administrador, né? De todos os grupos que eu participo no Facebook, eu tenho autorização do administrador. E o intuito é ajudar vocês mesmo, né? O intuito é orientar com relação ao tratamento adequado, tirar dúvidas de vocês com relação ao papel do psicólogo, né? Porque, como eu falei antes, a nossa profissão muitas vezes é discriminada, porque as pessoas não sabem o que a gente faz. Né? E eu tô aqui para falar, a gente faz muito, a gente trabalha muito para ajudar vocês. A gente muitas vezes não tá ali só para escutar. A gente estudou para ter uma escuta. Né? A nossa escuta não é uma escuta de um amigo, não é a escuta de um parente, é a escuta de alguém que estudou, que tem propriedade para ajudar vocês. Então, confiem no profissional, nos profissionais que estão acompanhando vocês. Seja o psiquiatra, se vocês estão se sentindo desconfortáveis com o profissional, não tem problema trocar, né? Mas quando há essa troca de profissional, como eu já estava falando antes, que a nossa colega trocou de profissional 3 vezes, quando uma troca muito recorrente, vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro de vocês. A terapia nada mais é que uma réplica do que a gente faz na nossa vida. Pensando assim, se a gente troca de profissional da psicologia toda hora, o que a gente faz na nossa vida que a gente pode entender que a gente está fazendo a mesma coisa lá no consultório? Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Não colocar a responsabilidade do tratamento única e exclusivamente no profissional. A gente pode fazer o melhor trabalho, mas se vocês não estiverem dispostos, né, abertos ao tratamento, não vai fazer efeito nenhum. Vocês têm que estar abertos ao tratamento. Oi, Vilma, boa noite, tudo bem? A Daiane, qual o valor, Ana? Poderia nos dar uma noção? Claro. Ó, a minha sessão normal custa R$ 150 a hora. Eu estou fazendo um valor social, eu estipulei o valor social por sessão de R$ 35, tá? Então, é um valor muito, muito, muito abaixo do que geralmente eu cobro fora do grupo. E o intuito é que vocês todos vão para o tratamento. Se não for comigo, vai ser com outra pessoa. Mas eu quero incentivar vocês a irem em busca da melhora de vocês. Se vocês não vão, quem vai por vocês? Vocês podem ter... A família de vocês pode não dar o apoio necessário. O mundo pode não apoiar vocês. Mas a primeira pessoa que tem que apoiar vocês são vocês mesmos. Tá? Vocês têm que ir criando dentro de vocês o autossuporte necessário para dar o primeiro passo para o tratamento correto. É difícil? É difícil. Mas é possível. É possível completamente vocês terem a vida de vocês de volta, ressignificar traumas, né? Porque muitas vezes nós temos traumas que a gente não quer lidar. Por quê? Porque é difícil. Mas nosso papel é lidar. Quanto mais a gente esconde o problema embaixo do tapete, mais ele vai chamar a nossa atenção. É o que o inconsciente faz com a gente. Né? A gente vai escondendo, a gente vai deixando de lado, deixando para lá, e quanto mais a gente deixa para lá, mais aquele problema vai afetar a nossa saúde física, a nossa saúde mental. É por isso que existe a psicoterapia. Para vocês falarem, para vocês se ouvirem, né? Para vocês terem um espaço de vocês, para vocês se entenderem, se conhecerem. Me falem, gente, o que vocês estão achando do que eu estou falando sobre o papel do psicólogo? É o que vocês pensavam? Porque é muito, muito místico o papel, né? O nosso papel. O psicólogo é o sabe tudo, mas não é assim, gente. A gente é humano também. É esse lado humano do profissional que eu quero mostrar para vocês. Nós temos o conhecimento teórico, nós temos embasamento teórico, mas a gente é humano também, né? A gente entende o sofrimento de vocês, né? A gente tá ali para auxiliar vocês. Só ressaltando que as minhas lives não têm intuito de ser uma live teórica, onde eu fale conceitos teóricos, né? E que eu me atenha ao contexto teórico de tudo que eu aprendi na faculdade. Não é.
Então, se tiver algum profissional da área da psiquiatria e da psicologia aqui me vendo, eu não vou falar para a comunidade acadêmica, eu vou falar para as pessoas que precisam de auxílio, para as pessoas que precisam de tratamento. Então, não me cobrem, porque já ouvi casos, não me cobrem termos científicos. Termos científicos eu deixo no livro. Aqui eu vou falar como ser humano. Vamos lá. A Daiane. Que bacana. Obrigada, Daiane. A Denise. Por que o bipolar sempre está sozinho? Seus relacionamentos não duram. Vamos pensar no bipolar, né? O bipolar tem duas fases muito... O bipolar tem duas fases muito acentuadas, que é a depressiva e a hipomania, né? As pessoas que não... Vou falar entre aspas, não entendem o que é um transtorno mental, vamos dizer assim, dificilmente elas conseguem lidar com essas fases do bipolar. Porque é uma troca muito brusca de uma hora para outra. Uma hora você está super animado, você está em busca de adrenalina, o teu organismo pede aquilo, outra hora você está totalmente depressivo. Então, é por isso que muitas vezes os relacionamentos não duram, as pessoas não entendem, e não é só com o bipolar, tá? Todos os tipos de transtornos têm alguma dificuldade com o relacionamento, porque o transtorno mental não é um machucado físico, não é um braço quebrado que as pessoas conseguem enxergar, né? As pessoas, na maioria das vezes, não entendem que vocês estão passando realmente por um sofrimento, e a gente sabe que é um sofrimento. Tá? Então é por isso que tem essa dificuldade. As pessoas realmente não entendem. Mas quem tem que entender, primeiramente, antes de qualquer coisa, vocês. Vocês têm que ter paciência com vocês. Vocês têm que ter paciência com o tratamento de vocês. Vocês tendo paciência com o tratamento de vocês, o mundo de fora, as pessoas ao entorno vão entendendo também. A Daiane, valor bem acessível, bem mais acessível do que o normal. Obrigada mesmo. Imagina, Daiane. A Mari Cristina. Estou gostando, entender um pouco mais e sempre bom. Exatamente. Tem que entender. O meu intuito aqui é levar vocês no caminho do tratamento correto. A Denise, acho legal porque eu vejo que é necessário muito no meu tratamento. Exatamente. É necessário até que o profissional diga você está de alta. Aí, ok. Se ele não disser, continue, tá? A Daiane, eu fiz apenas algumas sessões. Com certeza, seus esclarecimentos estão ajudando muito. Obrigada, Daiane. A Mari, eu acho que estou na fase da euforia. Fase da euforia é complicada, né? Porque é difícil vocês lidarem com isso, porque é incontrolável. Mas é possível, Mari. Você tiver um tratamento onde você estiver vinculada com um profissional, no tratamento de base, psiquiatra, psicólogo, tomando remédio certinho, indo de semana a semana na terapia, vinculada com um profissional, tudo vai bem. A Denise, teria dificuldade em um relacionamento com esquizofrênico, já que sou bipolar? Denise, eu não tenho como te falar se vai ter dificuldade ou não. Porque além de você ser bipolar e ser esquizofrênico, vocês são duas pessoas. Não se rotulem pelo diagnóstico, né? São dois transtornos completamente diferentes? São. São dois transtornos complicados e difíceis? São. Mas antes de vocês serem isso, vocês são dois seres humanos. Então, eu acho que você tem que ir de acordo com o teu coração, com o teu desejo. Olha para dentro de você e veja o que você quer realmente nesse relacionamento. O que você busca, se é isso mesmo que você quer. Né? Não é que não vai dar certo porque você tem bipolaridade e ele tem esquizofrenia. Antes disso, olhe vocês dois como seres humanos. A Daiane. Um médico não trata pessoas sãs, né? Por isso, claro, eu entendo perfeitamente você esclarecer que o intuito é falar para quem sofre com isso e não para os acadêmicos, né? Entendo bem, exatamente. Porque eu já tive questionamentos muito sérios comigo no inbox de profissionais da área da saúde, falando que eu não falei o conceito certo de determinado transtorno. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para orientar vocês, para esclarecer de uma forma mais humana sobre o tratamento de vocês,
sobre o transtorno de vocês, para dizer que vocês não são a bipolaridade, que vocês não são a esquizofrenia, que vocês são uma pessoa. Cada um de vocês tem suas qualidades, as suas potencialidades. Então, meu intuito aqui é falar só para vocês. Se tiver alguém me ouvindo que é da área da saúde, se puder acrescentar algo bom, ok, né? Mas se não, vamos falar aqui, né, para quem precisa, que são vocês. Eu não estou falando para eles. Se eu for falar para eles, eu dou palestra, né, gente? Eu vou dar palestra para eles, senão... Mari, estou que não me aguento, não estou conseguindo dormir sem tomar Rivotril. Então, realmente, talvez você esteja na hipomania, né? Na euforia. Então, o que você faz quando você está assim, Mari? O que vocês fazem, gente, quando vocês estão na euforia? É uma coisa incontrolável mesmo, né? É algo que vocês precisam entender que vocês estão nessa fase. O principal argumento, vocês precisam entender que vocês estão agora estou na fase, talvez esteja na fase de euforia, hipomania. Agora estou na fase depressiva. E traçar estratégias para que vocês, primeiro, que vocês entendam as fases e que vocês consigam lidar, traçar estratégias. Quando eu estou na fase de euforia, eu preciso fazer tal coisa, ou tal coisa me ajuda a me conter. Quando eu estou na fase depressiva, eu faço tal coisa para conseguir me levantar. Então, vocês precisam traçar estratégias para lidar com cada fase, entende? É na psicoterapia que vocês vão conseguir identificar isso. Cada semana vocês indo, o profissional conhecendo vocês, aí que tá a importância do tratamento, gente. Vocês conseguem entender por que é tão importante? Conseguem entender que só medicação não dá conta? Oi, Kátia do Instagram, tudo bem? Boa noite. A Dani, eu estou numa fase muito deprimida, não vejo graça em nada e acho que meu marido não entende o que eu estou passando. Então, imagino, né? Sei que a fase depressiva é muito complicada. Estou rindo porque eu estou vendo uma paciente minha, queridíssima, que está me assistindo pelo Instagram, que tem uma super história também de superação, que tá conseguindo, né, passar por esse processo muito bacana. E ela chegou aqui no Instagram. Então, e para vocês que estão aqui no Instagram, eu estou transmitindo em um grupo fechado no Facebook. Então, por isso que eu vou olhar para baixo. E para quem está aqui no Facebook, por isso que eu estou olhando para cima, que eu estou olhando para o celular. Tá? Então, a fase depressiva é muito difícil mesmo. Mas eu vou pedir para vocês encarecidamente, gente, coloquem uma coisa muito fixa na cabeça de vocês. A primeira pessoa que tem que ter paciência com vocês são vocês mesmos. Eu vou repetir quantas vezes for necessário, até vocês internalizarem que vocês são responsáveis pela melhora de vocês. Kátia, eu tô num grupo que eu não sei se você tá? Transtorno afetivo bipolar. Eu não sei se você tá nesse. Dá uma olhadinha, tá? Então, tenham paciência com vocês, gente. Tenham paciência com o tratamento. O tratamento não é de uma hora para outra. Ele pode ser doloroso. Mas é o envolvimento de vocês que vai fazer com que vocês melhorem. Não coloquem... não deixem que a falta de compreensão do outro impeçam vocês de irem ao tratamento. A Mari, incontrolável mesmo. Eu dou um jeito de dormir. Aí tenho que tomar Rivotril. Quando estou super irritada, pego a moto e vou para a estrada acelerar. Então, tem que tomar cuidado com as tuas atitudes, né? Essa atitude sua de sair pela estrada, né? Perceba quais consequências podem ter essa sua atitude. O que você pode fazer quando você está irritada para diminuir sua irritação? O que você gosta de fazer? O que te acalma? Isso é autoconhecimento. Você pode falar para mim, mas acelerar me acalma. Mas acelerar pode ter consequências negativas. O que você pode fazer que tem consequências positivas
para que você se acalme. A Denise, eu estou bem numa hora e não estou bem em outra, mas estou mais quieta e sensata e pensativa. Isso seria eu ser mais normal? Denise, para eu te dizer que isso é ser você normal, eu preciso conhecer a tua história, né? Por isso que na terapia o psicólogo vai entendendo a sua história, você vai entendendo, não é nem o profissional. É você entender o que é para você o teu normal. Porque o normal não é um conceito igual para todo mundo, entende? E tem que ver se esse teu normal que você está falando te faz bem, né? São muitas questões para eu te dizer se esse é o seu ser normal, entende? A Daiane, Ana, eu vou precisar sair. Mais uma vez quero te agradecer por disponibilizar tempinho para nos falar. Obrigada por deixar seu lado humano falar mais alto e juntar isso com o que você tanto estudou. Semana que vem te espero no grupo que te falei hoje. Prevenir ou remediar depressão e transtornos mentais. Um forte abraço e até a próxima, Deus quiser. Obrigada, Daiane. Eu que agradeço seu convite para o grupo. E semana que vem eu estou lá no seu grupo, tá? Então, todo mundo que quiser participar do grupo da Daiane também, prevenir ou remediar depressão e transtornos mentais, tá? Ela fez esse grupo agora e eu também tô lá ajudando elas. Oi, Cleide, do Instagram, tudo bem? Obrigada pela presença. A Denise, eu estou numa fase bem tranquila e controlada e nem ansiosa. Até isso seria bom e o jeito certo de manter meu humor. Ok, você está se sentindo bem? Perfeito. A Mari, dormir me acalma. Então, esse dormir, a quantidade de sono, a quantidade de horas que você dorme. Se você fala para mim que dormir o dia inteiro te acalma, não é, também não. Vamos rever isso, né? Se dormir 1 ou 2 horas durante o dia para você te acalma, ok. Mas precisa ter. Quem precisa realmente entender isso é o profissional que acompanha você. E você também precisa entender qual é o teu limite. Se você dorme muitas horas por dia ou não dorme, né? Isso faz parte do autoconhecimento que a gente estava falando. Boa noite, Anatomia do Instagram, tudo bem? Para vocês que entraram, eu vou sempre repetir a mesma coisa porque tem gente entrando e aí eu preciso atualizar as pessoas. Para quem entrou agora no Instagram, no Facebook, eu estou transmitindo Facebook e Instagram, tá? Facebook num grupo fechado e no Instagram na página do meu consultório. Pessoal do Facebook, tem a página do meu consultório, que é Espaço Clinicar, tá? Tem Facebook, Instagram e canal no YouTube com todas as lives que já fiz nos grupos. Então, vocês entendem que o autoconhecimento é essencial? Que o autoconhecimento, que a psicoterapia, que o tratamento medicamentoso, eles andam juntos e que se você faz só um, esse tripézinho aí vai ficar sem uma perninha? Então não adianta fazer só o tratamento medicamentoso. Vocês vão sentir uma melhora, né? Mas aí vai ter uma reincidência, vai ter uma recaída. Não que com a psicoterapia não vá. Mas a psicoterapia, como eu falei, ela é um processo contínuo, né? Ela é como ela é a nossa vida. Então vai ter momentos em que você vai sair da sessão bem, vai ter momentos em que vocês vão sair mal, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, né, Kátia? Que quando você sai mal da sessão, é um ótimo sinal, é sinal de que alguma coisa está mexendo, né? Porque se você sai bem o tempo inteiro da sessão, então é um sinal de que o que está mexendo em você que está te fazendo tão bem? Não está mexendo nos traumas, não está mexendo nas feridas. Então, psicoterapia mexe na ferida, mexe nos traumas que a gente tem. E tem que mexer, porque se a gente não cuida da ferida, como que ela vai cicatrizar? Né? A psicoterapia é o remedinho da ferida de vocês. Cada semana vai lá, olha um pouquinho determinado aspecto, vai na outra semana, volta, olha outro aspecto. Aí vai ter semana que vocês não vão ter assunto, mas vai surgir assunto, porque quando não tem assunto, é porque tem assunto. Eu sempre falo isso. Então, tenham paciência com vocês. A bipolaridade, ela não é
algo fácil de lidar, a depressão não é algo fácil de lidar, nenhum transtorno é, nem síndrome. Mas há, sim, a possibilidade de melhora, a possibilidade efetiva de vocês se sentirem melhores e saberem lidar com sintomas. Basta unicamente, exclusivamente, vocês, para vocês vocês têm que se disponibilizar para isso, tá? Mais uma coisa importante, não responsabilizem ninguém pela melhora de vocês. Ninguém. Ó, o relato da Kátia. Você não tem ideia de como estou hoje. Estou me sentindo uma outra pessoa. Todas as vezes que cheguei sem assunto foi o dia que mais falei. Exatamente isso. A Kátia é minha paciente querida, que eu falei para vocês, ela tá no Instagram. Exatamente isso que ela falou. Quando vocês vão para psicoterapia sem assunto, talvez aí que vocês mais vão falar. Porque vai surgir uma pontinha de algo ali que vocês nem imaginam. E é muito interessante isso. Por isso que eu falo que o processo da psicoterapia, ele é tão lindo, né? Ele é maravilhoso, porque ele vai fazer vocês se encontrarem com vocês mesmos. Não tem um encontro melhor do que a da gente com a gente mesmo. A gente não precisa se encontrar com outra pessoa. Se a gente se encontra com as outras pessoas, não se encontrando com a gente, né? Não tendo um autoconhecimento suficiente, esse encontro com o outro não vai se dar de uma forma, não vai se dar com qualidade. Então, todo o processo, primeiro, tem que partir de dentro para fora. Vocês têm que cuidar do que está dentro, que a visão que vocês têm de mundo vai mudando, vai melhorando. Isso é aos poucos, tá? Demora. Então, por isso que eu falo, sempre tenham paciência. Não cobrem tempo de tratamento, porque ele pode ser prazeroso. Muitas vezes ele é prazeroso. Você tem um lugar ali onde você vai falar, onde você se sente acolhida, onde você não vai ser julgada, onde você não vai... Enfim, que você tem liberdade para falar tudo o que você quer, né? Diante de um profissional, né? Não é a mesma coisa que estar diante de um amigo, não é a mesma coisa que estar diante de um familiar. Nós, psicólogos, não damos conselho, tá? Isso é uma visão errônea da psicologia. Nós temos uma escuta profissional, que nós aplicamos essa escuta e devolvemos o conteúdo que vocês trazem para a gente, de uma forma a esclarecer alguns pontos que para vocês não estão claros. Esse é o processo da psicoterapia. Muito resumidamente, assim, mas é a essência dele. É como se muitas vezes fosse um espelho, vocês falam, né? Muitas vezes quando a gente está numa situação, num problema, a gente não consegue entender ele. A gente não consegue ver uma saída, a gente não consegue ver a solução. Mas aí vocês falam na psicoterapia, a gente devolve para vocês o que vocês falam e fica tudo mais claro, porque é como se fosse um espelho. Vocês estão olhando no espelho e vendo a solução que, na verdade, já estava dentro de vocês. Entende? Por que é importante o tratamento psicológico? Por que é importante o tratamento? Por que é importante vocês terem a confiança no profissional que estão acompanhando vocês? Né? Eu falo muito que, assim, eu estou em todas as minhas lives, eu falo que é de acordo com a minha abordagem, de acordo com o meu ser profissional que eu falo. Tá? Nem todos os psicólogos agem da mesma maneira que eu ajo. Tá? O meu intuito sempre é acolher os pacientes. Eu tenho isso em mim, porque eu sou um ser humano. Então, eu aplico a minha ser humanidade, vamos dizer assim, que nome muito bonito que eu inventei agora, né? A minha ser humanidade eu aplico no meu consultório com os meus pacientes, né? A Kátia tá falando com a gente aqui. Eu estou me sentindo tão forte hoje, parece que entrei em outra fase. Meu espelho está sendo fundamental. Estou começando a saber quem realmente quero ser. Exatamente isso. É o processo de psicoterapia que ela está vivenciando ali na veia. A Kátia está tomando as doses da psicoterapia na veia. Toda semana. Uma paciente que nunca falta. Uma paciente que está aberta ao tratamento. Por isso, está notando uma diferença. Ela não está há muito tempo na psicoterapia, mas o tempo que ela está aproveitando 1000% desse tempo. Por isso ela está vendo uma melhora. Ela está totalmente fazendo parte da nossa live aqui como exemplo vivo do que é psicoterapia. É o envolvimento do paciente, é o vínculo psicoterapêutico, tá? Que ela teve comigo, né? E a gente criou esse vínculo psicoterapêutico
Por exemplo, ela pode ter criado esse vínculo, a gente criou, mas outra pessoa pode não criar comigo, né? Eu sempre busco criar esse vínculo, mas pode ter gente que não bate com a minha abordagem, com o meu jeito. Não tem problema, né? Eu sempre estou aberta, eu sempre converso com os meus pacientes, no sentido de se tem alguma coisa te incomodando, né? Você está realmente, como fala? Se sentindo à vontade para falar sobre tudo. Eu sempre sou muito aberta com isso. Já tive essas conversas que realmente também fazem parte do processo, tá? Uma coisa muito importante da Kátia, que eu falei sobre ela, não falta, chega sempre no horário, isso é responsabilidade com o tratamento, tá? A gente falar que vai fazer psicoterapia toda semana e vai numa sessão, né? Não vai na outra, assim, a não ser que seja caso de trabalho, porque, enfim, horário de trabalho que não dá, ok, não tem problema, porque tem pacientes que também são assim por causa do trabalho, mas a gente vai sempre ajeitando e dando um jeito para fazer o máximo que a gente consegue. Mas se a pessoa não vai assim porque não quer ou porque acha que não precisa mais e fica enrolando, né? Fala, já tô bem, hoje eu não vou. Isso você vai deixando o seu tratamento de lado. Deixando o seu tratamento de lado, você vai se deixando de lado. É por isso que a responsabilidade com o tratamento, que a Kátia, como prova viva disso que está falando e dos efeitos que isso faz, é preciso ter isso, tanto da parte do profissional, tá? De estar ali no horário marcado, né? Óbvio, acontecem imprevistos sempre na nossa vida. Nunca vou dizer que nunca vou faltar por conta de doença, óbvio, né? Mas tem que haver um diálogo, né? Sempre avisar. E de ambas as partes, não só minha, mas de vocês também. Então, a responsabilidade com o tratamento é um ponto essencial para o tratamento dar certo também. E isso diz respeito unicamente a vocês. A responsabilidade que vocês têm com vocês mesmos. E com a melhora que vocês querem ter. Tá? Pessoal do Facebook, se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês me falem. Que já está dando a hora. Tá? Então, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês com relação ao tratamento. Eu espero estar nesse grupo mais vezes, eu vou fazer mais lives. No Instagram agora eu vou fazer sempre, ao vivo junto com o Facebook. E eu quero saber de vocês, o que vocês têm alguma coisa para falar? Vocês têm mais alguma dúvida para tirar comigo? Eu também vou estar sempre acompanhando os posts do grupo, né? Vocês também, se quiserem acompanhar o meu Instagram e o canal no YouTube, fiquem à vontade. Quem quiser atendimento online ou presencial no consultório, me chama em inbox, tá? Sobre o valor do atendimento social e sobre como funciona, me chama em inbox também. E é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Kátia, um beijo. Todo mundo que está no Instagram ao vivo. Natália, Anatomia Vivencial, a Cleide. Quem mais aqui? Psicoterapia Corporal, Roberta, Felipe, Psi Júlia, a Nath Mâncio, que eu adoro. Santos Carlos Oficial, Vilmos, Thiago. Agradecer todo mundo que participou da live do Facebook, do Instagram, a presença de vocês hoje. A Mari. Tenho que sair. Muito obrigada por esse momento. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. A Denise, gostei muito. Obrigada, Denise. Eu estou sempre à disposição de vocês para que vocês precisarem, tá? E quero agradecer a todo mundo. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Kátia, um beijo. Te vejo semana que vem. Pessoal, estou sempre no grupo, tá? Beijo. Tchau.